Fala galera, Bruno Padilha aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que vários professores da lei da atração, gurus, coaches, autores têm discutido recentemente, que é a questão de o que cria de fato, o que atrai. É o pensamento? É o sentimento? É a consciência? O que de fato faz com que você atraia ou crie em sua vida alguma coisa que você quer ou que você não quer. E teve alguns grandes nomes aí da lei da atração que gravaram vídeos ou escreveram artigos sobre isso. Eu recentemente assisti um vídeo do professor Marcos Trombetta, que é brasileiro também, do Sul. Inclusive o material dele é fantástico, se você ainda não conhece. Coloca no YouTube aí, Marcos Trombetta. Se eu não me engano é com 2 T's. O último é Trombetta, com 2 T's. O material dele é muito bom. Ele fala sobre a lei da atração de uma forma que eu gosto muito. E para brasileiros que não tem tanto conteúdo assim em português. E eu gosto muito do que ele fala. E eu resolvi também dar a minha perspectiva sobre esse assunto. Eu também faz muitos anos que estudo lei da atração, leis universais, enfim, criação da sua realidade de diversas formas. E se você ler alguns livros mais superficiais ou assistir vídeos de diferentes pessoas, aí você vai ver definições diferentes sobre a lei da atração. Tem gente que fala que é o seu pensamento que atrai. Do tipo assim, se você pensou, então você atrai. Comecei a pensar numa coisa aqui agora, estou visualizando, então estou atraindo. Outros dizem que é o seu sentimento. Tem até uma frase que eu acho que é do Bob Proctor, que ele diz, "The feeling is the secret." Então, o sentimento é o segredo. O Marcos Trombetta, nesse vídeo que eu estou me referindo, também diz isso. O sentimento é o segredo, é o sentimento que atrai, por causa da sua vibração, enfim. E tem aí várias perspectivas sobre esse assunto. E o que eu vou trazer para você aqui é algo que está mais alinhado com os ensinamentos de Abraham Hicks. Que, para quem também não sabe, na minha opinião, o maior nome em lei da atração, eles que inspiraram O Segredo, o livro e o filme do O Segredo. Eles são, eu digo eles porque existe uma mulher chamada Esther Hicks, um casal, Esther e Jerry Hicks. O Jerry já morreu, mas a Esther Hicks é uma mulher já mais velha, e o que ela diz é que ela canaliza essa consciência coletiva que se autonomeia Abraham. Então você diz os Abraham e não o Abraham, não é uma pessoa, né? Da maneira que ela explica, é uma consciência coletiva de outra dimensão, não sei, que fala através dela. Enfim, o nome dela é Esther Hicks e por isso se chama Abraham Hicks. Se você puser no Google Abraham Hicks, Hicks com H, você vai ver, tem milhares de vídeos, áudios do Abraham Hicks, sempre a Esther falando, e eu me identifico muito. Na minha opinião, são quem melhor explica a lei da atração. Praticamente tudo que eu aprendi, que eu uso hoje, é através dos conhecimentos do Abraham Hicks. Já li vários outros autores e gosto muito de vários outros, mas é que Abraham Hicks é o mais completo, na minha opinião. E o que eu vou trazer para você hoje é uma opinião que eu considero ser compatível com esses ensinamentos de Abraham Hicks, tá? Mas de qualquer forma, recomendo que você assista, leia sobre Abraham Hicks, tem muita coisa muito boa. Então é o seguinte, lei da atração, começo de conversa, o que é? É a ideia de que você pode atrair para sua vida circunstâncias, pessoas, acontecimentos, até coisas, com base em algo que você pode influenciar. Então é contrário à crença de que as coisas acontecem por acaso, ou por sorte, ou por qualquer outro motivo. A lei da atração diz que existe como você escolher que tipo de experiência você quer ter na sua vida. E aí que começa a divergência. Como que você faz isso? Através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos, crenças, com atenção. Então aí começam as divergências, mas o conceito é o mesmo para todos os professores e autores, é de que você é capaz de criar a sua realidade ou atrair circunstâncias
para a sua realidade. Muito bem. Aliás, se você nem acredita nisso, então não tem nem por que continuar vendo esse vídeo. Mas se você acredita nisso e quer entender mais sobre como é que isso funciona, então continua no vídeo aqui. Aliás, deixa um like aqui, inscreve-se no canal, porque assim ao se inscrever no canal, você fica sabendo de novos vídeos que eu lanço, e eu não tenho um calendário para lançar novos vídeos, então pode ser que eu lance 3 hoje e aí fique por algumas semanas sem lançar e lance de novo. Então a melhor maneira de você ficar sabendo quando tem vídeo novo é se inscrevendo. E o like, por que dar o joinha, por que dar o like? Realmente não faz diferença nenhuma para você, mas ajuda o YouTube a perceber que tipos de vídeos as pessoas se interessam. E com isso, ele começa a sugerir os meus vídeos para pessoas que têm interesses semelhantes ao seu. E o YouTube conhece muito bem os seus interesses. Então você dando o joinha ajuda mais pessoas a ganharem acesso a essa informação, tá bom? Mas ok, chega de falar sobre isso, vamos falar então sobre a lei da atração. Vamos lá. A lei da atração, como o Bob Proctor já disse, ela é baseada em uma outra lei, que é a lei da vibração. Tá? A lei da vibração é uma lei universal. Inclusive, se você pegar um livro chamado O Kybalion, que é o livro mais completo e mais profundo sobre as leis universais, ele é um livro que foi escrito no começo dos anos 1900, mas é atribuído a um conhecimento egípcio, do Antigo Egito, do deus Thoth, do conhecimento egípcio. E dizem que essas pessoas aí canalizaram esses conhecimentos e escreveram esse livro Kybalion, mais de 100 anos atrás. Muito bom, mas mais avançado. Talvez, se você não é muito ainda familiarizado com a lei da atração, talvez não valha a pena ler agora. Mas enfim, nesse livro lista 7 leis universais, as principais, e uma delas é a lei da vibração. A lei da atração não aparece nesse livro, porque ela não é uma lei primordial, vamos dizer assim. A lei primordial é da vibração e diz que tudo no universo vibra. Tudo vibra, e isso é um fato científico. Se você perguntar para qualquer cientista aí com um microscópio ou com um microscópio eletrônico, ele vai dizer para você que realmente, olhando de perto, tudo que parece estar estático e parado, na verdade está vibrando em frequências altíssimas que a gente não consegue ver. Você encosta em algo, parece que aquilo é sólido, mas não é. Aquilo são partículas vibrando, são átomos vibrando, elétrons vibrando, enfim. Então tudo é vibração, a ciência sabe disso, não tem o que discordar. E a questão é que frequências, o que é frequência? A frequência é a velocidade da vibração. Então, se eu falo que tudo está vibrando, por exemplo, minha mão está vibrando aqui, minha mão está vibrando. Qual é a frequência dessa vibração? Frequência significa quantas vezes ela está vibrando em um determinado período. Então, eu posso dizer por segundo, que aí é Hertz. Hertz significa vibrações por segundo. Segundo é uma coisa que nós inventamos, tá? Na natureza não existe 1 segundo, 2 segundos, mas enfim, nós dizemos Hertz, vibrações por segundo. Então, se minha mão está vibrando 2 vezes por segundo, por exemplo, está vibrando a 2 Hz. Se ela está vibrando 10 vezes por segundo, acho que eu não consigo fazer, são 10 Hz. E assim vai. Por isso que quando você olha, por exemplo, o rádio, ele tem lá, sintonize na frequência 92.5 MHz. O que é megahertz? São milhões de vibrações por segundo. Significa que essa estação aí de rádio está emitindo aquele conteúdo, aquela música, numa frequência de 92.5 milhões de vibrações por segundo. E é muito, né? Realmente, é bastante. A gente não consegue perceber, a gente não consegue olhar, não consegue ouvir no ar, tá passando por aqui, né? Eu tô aqui em São Paulo, tem muitas frequências de rádio passando por aqui e eu não ouço. Mas se eu pegar um rádio e sintonizar o rádio nessa frequência, a partir do momento que eu cheguei na frequência, ele vai começar a tocar exatamente o que aquela emissora transmitiu. Como? Que mágica é essa? Simplesmente a emissora está mandando uma onda numa frequência, o rádio consegue captar exatamente essa frequência, ele vibra também e emite esse som de uma forma que eu consiga ouvir, certo? Uma frequência que eu, humano, escuto. Então isso todo mundo entende, ou pelo menos qualquer pessoa que estuda física básica entende isso. Então quando a gente fala de frequências, sempre que eu falo de vibração, eu falo de frequência. E como a lei da atração tem a ver com isso, né? Como que tem a ver a lei da atração?
As frequências, vamos dizer frequências sonoras, por exemplo, tá? Que é essa questão dos megahertz que eu estava dizendo. Elas interferem uma na outra, tá? Não sei se você toca algum instrumento, talvez você toque piano ou violão, ou então você já ouviu alguém tocando, obviamente você já ouviu alguém tocando violão ou piano, você já deve ter percebido que algumas notas que a pessoa toca, se ela toca aquelas notas junto, ao mesmo tempo, algumas notas, vamos pegar duas notas, algumas duplas de notas, quando você toca elas junto, fica algo harmônico, é algo que é gostoso, é algo que parece organizado. Mas tem algumas notas que você toca elas ao mesmo tempo, é algo ruim, é algo desagradável, é algo considerado dissonante. Isso não é um conceito humano, não sei o que tem. É um conceito da física mesmo. Se essas ondas, se essa frequência está em ressonância ou em dissonância, tá? E se ela está dissoante, a gente interpreta isso como, esse som me incomoda. Mas de fato o que está acontecendo é que as frequências estão se batendo ali, tá? Mais ou menos se batendo de uma forma que não é harmônica, não se complementa, elas se anulam de certa forma, tá? Tudo que vibra, tudo que tem frequência, isso acontece. Tudo, não só ondas sonoras. Que é um exemplo, de novo, da física. Não estou falando nada de misticismo, não. Estou falando de física. Sabia que uma ponte, se você quiser derrubar uma ponte, inclusive os Mythbusters já fizeram isso, os caçadores de mitos, uma ponte gigantesca, caramba, passa toneladas e toneladas de carros aí todos os dias, ela não cai, é de concreto. Porém, se você colocar um pezinho, eu lembro, acho que era um pezinho de 10 quilos que eles colocaram. Eles pegaram um peso de 10 quilos, um cilindro assim de 10 quilos, colocaram num eixo de aço lubrificado, e aí eles conseguiam com o motor fazer esse peso de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ficou estranho isso aqui, mas o peso ia de um lado para o outro, certo? Então o peso vibrava, um peso de 10 quilos, e eles chumbavam na ponte aí esse equipamento que fazia esse peso vibrar de um lado para o outro. E aí quando o peso está vibrando numa frequência qualquer, vamos dizer em 5 Hz, 5 vezes por segundo, não acontece nada, a ponte nem percebe. Porém, existe uma determinada frequência, não sei quantas vezes por segundo ali, vamos dizer 10,5 vezes por segundo. Quando o peso está vibrando exatamente nessa frequência de 10,5 vezes por segundo, a ponte começa a tremer, a ponte inteira, por causa de um peso de 10 quilos. E eles falaram, se a gente aumentar a intensidade disso, aumentar o peso, por exemplo, a gente derruba essa ponte com um pezinho pequeno, vibrando numa frequência aí de 10 vezes por segundo. Caramba, mas como que pode derrubar a ponte? Porque a ponte, os materiais dos quais ela é feita, também tem uma frequência de vibração. Então vamos dizer que o ferro ali da ponte, se ela vibra na frequência X. Se você vibrar na mesma frequência do ferro, o ferro vai vibrar junto e isso vai derrubar aquela ponte. Então para você entender o poder das frequências. Os russos, diz que os russos têm uma tecnologia que eles conseguem fazer armas sônicas, que a arma emite uma vibração sonora, que ninguém ouve, ninguém vê nada, mas ela vibra exatamente na frequência do seu coração, ela para o seu coração, você morre. Não acontece nada, não destrói a parede, não destrói o prédio, nada. Você chega e está todo mundo morto. O que aconteceu? Uma vibração exatamente na frequência do coração das pessoas, dá uma parada cardíaca e as pessoas morrem. Não sei se isso é verdade, mas fisicamente falando é possível, tá? É possível. Então, muito bem, agora que você entendeu que vibração, frequência, tem interações entre elas, é aí que entra a lei da atração. Aquelas notas do piano que eu falei ou do violão, quando as notas somam uma outra, e aí existem as escalas musicais, existem as notas que se complementam ou não de forma harmônica, significa que elas estão em frequências compatíveis, não é a mesma frequência, mas são compatíveis, elas meio que vibram junto. Vamos dizer que enquanto essa vibra duas, essa vibra uma, e aí acaba que fica um negócio harmônico. Da mesma forma acontece com a lei da atração. Quando você sintoniza na frequência das coisas que você quer na sua vida, não precisa ser exatamente a frequência igual, mas uma frequência compatível, isso entra em ressonância, num campo de ressonância com você.
Ah, então como que acontece, Bruno? As coisas começam a ser atraídas que nem um imã para mim? Não é que nem um imã, mas você tem que imaginar o seguinte. Você está vibrando numa determinada frequência, e sua mente está vibrando, seu corpo está vibrando numa determinada frequência. Você só consegue perceber na sua realidade aquilo que de alguma forma está em uma frequência semelhante. Porque se está numa frequência muito diferente, você não consegue perceber. É que nem o rádio. O rádio está vibrando aqui, está passando por mim aqui, a Kiss FM está passando por mim aqui, a sei lá quantos, 90 milhões de vibrações por segundo. Os meus ouvidos não conseguem captar isso. O meu ouvido não capta 90 milhões de vibrações por segundo. Então eu nem percebo o que está passando a Kiss FM aqui. Agora, se eu bater palma, eu ouço, e você deve ter ouvido também, porque essa frequência eu consigo perceber. Então eu só consigo viver na minha realidade aquilo que eu consigo perceber, através dos meus sentidos, através da minha consciência. E a nossa consciência vibra numa determinada frequência, tá? Então o que eu estou dizendo? Que se tivessem duas pessoas, eu e mais uma pessoa aqui, e a pessoa estivesse vibrando numa frequência completamente diferente da minha, em termos não físicos, né? O corpo dela vai estar numa frequência parecida. Mas se a mente dela estiver numa frequência completamente diferente da minha, ela iria experienciar uma realidade aqui completamente diferente. Mas como assim? Eu estou nessa sala, né? Tem um quadro ali no fundo, o que poderia ser diferente? Eu, por exemplo, estou me sentindo feliz e alegre aqui por estar compartilhando o conhecimento com você. Na verdade, eu só estou olhando para o meu celular, mas estou imaginando que tem pessoas assistindo isso. Isso está me trazendo felicidade. Para outra pessoa, ela poderia estar pensando, nossa, que saco, tá um solzão lá fora, hoje é aniversário de São Paulo, inclusive hoje é aniversário da cidade de São Paulo, eu poderia estar lá fora na farra bebendo, mas eu estou aqui dentro sentado com esse cara falando um monte de coisa nada a ver. Essa pessoa poderia estar infeliz, sendo que eu estou muito feliz. E a gente estaria um do lado do outro, mas em frequências mentais diferentes. E por isso a nossa experiência da realidade seria diferente. Então, entendeu como é que funciona a lei da atração? Você entra na frequência das coisas que você quer e por isso você começa a viver aquelas coisas na sua vida. Mesmo que outras pessoas ao seu redor não percebam na vida delas nenhuma diferença. Mas na sua vida você vai ter tudo aquilo que você quer por causa da ressonância vibracional. Caramba, essa explicação foi uma das mais completas que eu já vi no YouTube, viu? Mas, de novo, essa teoria toda não é minha. Eu aprendi com vários professores, juntei isso tudo, estou usando as minhas palavras, mas não inventei nada disso. Muito bem, então, dito isso, quem é que cria, quem é que atrai? Agora que eu expliquei isso tudo, quem é que atrai para a sua vida as coisas que você quer? É o seu pensamento? É o seu sentimento? É o seu caderno de afirmações? Quem é que atrai para a sua vida aquilo que você quer? Vou dar 5 segundos para você fazer sua própria resposta aí na sua mente. Ou se você quiser escrever aqui também. Vamos lá. Então tá. Vou dizer para você quem é que atrai. O seu sentimento, né, o que o professor Marcos Trombetta, e eu com todo respeito vou discordar em partes da opinião dele. O professor Marcos Trombetta disse que é o sentimento que atrai, porque o sentimento ele é a vibração, a frequência em que você está sintonizado. Essa parte é verdade, realmente o sentimento, o que é o sentimento? Já parou para pensar o que é um sentimento? De onde vem o sentimento? O sentimento, ele é um mostrador, um indicador de qual é a frequência em que você está sintonizado. Se você pegar um rádio no seu carro ali, por exemplo, e ele estiver mostrando ali 92.5 MHz, vai estar escrito ali no rádio. Ou se o seu for mais moderno, talvez esteja escrito o nome da emissora ali. Mas o que quer dizer aquele mostrador ali, 92.5 MHz? Significa que o rádio está vibrando nessa frequência? Não. Significa que ele está apenas indicando, aquele mostrador, ele indica qual é a frequência que o rádio está sintonizado. Ou seja, qual emissora ele está captando. Mas não é o mostrador que determina a frequência. Se eu quebrar o mostrador, o rádio continua sintonizado na mesma frequência. Então o sentimento ele é um indicador da sua frequência.
Você está triste, está feliz, está se sentindo abundante, se sentindo escasso, está com saudade, está com alegria, está com raiva. Enfim, existe uma gama infinita de sentimentos. O sentimento, ele não cria nada, ele só mostra qual é a frequência em que você está sintonizado e, por isso, ele é um bom indicador do que você vai atrair. O seu sentimento, ele indica que tipo de realidade você está atraindo para você. Mas ele não é a causa. Ele é apenas um sinal, um indicador. Ele é uma consequência. Sabe por quê? Porque você não consegue sentir nada sem que tenha um pensamento por trás. Olha só, todo sentimento que você tem, ele foi originado por um pensamento. Por mais que seja um pensamento inconsciente, tá? Um pensamento da sua mente subconsciente. Provavelmente é o caso. Mas pode perceber, vamos dizer que você está feliz um dia. Você está feliz. Se eu começar a perguntar para você, né, numa sessão de terapia, uma análise, eu começar a perguntar para você por que você está feliz, vai chegar um momento que a gente vai conseguir descobrir quais são os pensamentos que estão te fazendo sentir felicidade. Ah, eu estou grato porque minha família veio me visitar, eu estou feliz porque está um sol hoje lá fora e eu gosto quando está sol porque eu posso sair e passear e tomar um sol, posso estender minha roupa no varal e vai secar. Não sei, mas com certeza tem pensamentos trazendo essa felicidade. E da mesma forma, se de repente você ficar com raiva, sabe aquele dia que você está com raiva? E alguém te pergunta, por que você está com raiva? Ah, não sei. Você pode não saber, mas lá no fundo tem algum pensamento, ou um conjunto de pensamentos que disparou essa raiva. E pode ser um pensamento muito sutil. Por exemplo, domingo. Isso acontecia muito comigo antigamente, quando eu trabalhava em empresas que eu não era apaixonado pelo trabalho. Chegava domingo eu tinha um dia fantástico, uma manhã fantástica, passeava e tal. Ia chegando domingo, 6 horas da tarde, 7 horas, 8 horas, ia começando a me dar uma raiva. Começava fantástico na TV, eu ficava com muita raiva. E aí, por que eu tô com essa raiva, né? O dia foi tão bom, mas é porque eu já estava pensando, amanhã eu vou ter que ir fazer uma coisa que eu não quero tanto fazer. Queria ficar em casa, dormindo, sei lá, mas vou ter que acordar para ir trabalhar. Esse pensamento me gerou a raiva. Então eu não senti raiva por nada, é um pensamento. Sempre que você sente algo, se você parar para meditar e analisar, você vai ver que teve pensamentos que geraram esse sentimento. Ou seja, e essa é a minha resposta, é o pensamento que cria a sua realidade. Tá? Quem atrai é o pensamento, porque o pensamento é que define a sintonia do seu rádio, tá? do sua mente aí. Então, quem é que define qual frequência você vai atrair na sua vida? Seus pensamentos. Só que não são os pensamentos da mente consciente. Inclusive no meu livro que eu estou para lançar, ou dependendo de quando você assiste esse vídeo, já lancei, mas agora em janeiro de 2020 ainda estou terminando de escrever. Nesse livro tem um capítulo que eu falo sobre a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente, você tem pensamentos, por exemplo, eu estou olhando para esse celular, ele está com uma capinha preta, ele tem 4 câmeras, que legal que eu comprei esse celular. Eu estou pensando nessas coisas consciente. Isso não é onde está o maior poder de atração na minha vida, tá? Pode influenciar, mas não é aí que está a base da atração. Mas sim na sua mente subconsciente. As crenças, os paradigmas, os padrões mentais que você desenvolveu ao longo da sua vida, especialmente na sua primeira infância, até os 7 anos de idade, mas também continua pelo resto da vida, tá? Tudo isso que tem aí como certezas, como crenças, é o mapa do mundo que você usa para interpretar o mundo ao seu redor, é isso que cria a sua realidade. Então, por exemplo, eu estou olhando para esse celular, né, continuando o exemplo, e eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, por exemplo, agora? Nossa, gratidão por eu ter comprado esse celular que eu gosto tanto e que funciona tão bem para mim, gravar meus vídeos, enfim. E eu estou me sentindo bem porque eu tenho uma crença subconsciente ali de que eu mereço coisas boas, que eu devo agradecer por tudo aquilo de bom que acontece comigo.
de que eu sou uma pessoa afortunada. Eu tenho essa crença, tá? Não tive sempre, mas eu desenvolvi essa crença subconsciente e por isso eu vejo o celular me dá felicidade. Mas uma outra pessoa poderia estar aqui, olhar para esse celular e pensar e sentir raiva. Pô, mas por que ela está sentindo raiva? Porque, por exemplo, ela olhou para o celular, lembrou o preço que foi, 4 pau, 5 pau o celular, lembrar que ela teve que, por exemplo, nossa, eu poderia ter feito outra coisa com esse dinheiro, que burrada, que arrependimento, e está se sentindo culpada ou se sentindo com raiva, frustrada. Percebe como não é o objeto, não é a situação, mas são as suas crenças que determinam como vai ser a sua vida, tá? Então essa é a minha resposta. Quem é que de fato cria a vida? Os pensamentos e mais especificamente as suas crenças subconscientes. E é por isso que, se você quer mudar a sua vida, a única coisa que você precisa fazer, presta atenção, eu sei que eu estou fazendo uma afirmação pesada, mas é verdade, tá? Se você quer mudar a sua vida, a única coisa que você precisa fazer é mudar a sua programação mental. Só isso, só. Nossa, Bruno, mas e trabalho, mas e investimento, mas e não sei o que tem. Isso tudo vai ser consequência da sua programação mental. Por exemplo, eu invisto meu dinheiro. Mas para mim isso é normal, é natural. Eu não sinto dificuldade, eu não acho que é chato, que é difícil investir. Eu gosto disso. Mas por quê? Porque o Bruno tem sorte? Não. Porque eu programei a minha mente ao longo da minha vida para gostar disso, de ver meu dinheiro crescer e multiplicar. E eu tenho crenças de que eu mereço a abundância, de que a abundância está aí para todo mundo, de que eu, como todos, mereço a minha abundância. Mas eu conheço pessoas que têm muita dificuldade em investir o dinheiro delas. Elas não conseguem guardar e investir de jeito nenhum. Por quê? Porque falta dinheiro? Não. Porque elas têm crenças. Têm crenças de que dinheiro dá trabalho, ou de que investir é chato, ou de que se eu for rico isso vai me trazer muita preocupação. De que gente rica não é legal, sei lá. A pessoa tem diversas crenças aí que impedem que ela consiga investir o dinheiro dela. Isso acontece para tudo na vida. Tudo que você quiser mudar é só reprogramar as suas crenças, a sua mente, tá? Fazendo isso, o resto é consequência, é fácil, é natural, tá bom? Bruno, como que eu faço isso? Pô, esse é um assunto para outros vídeos. Inclusive no meu livro vou falar sobre isso. No curso que eu estou criando online também vou falar sobre isso. Reprogramação de crenças. A única coisa que você tem que fazer é isso. Tá bom? Espero que tenha entendido. O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque é um assunto difícil, é um assunto que não é tão fácil de entender, mas eu tentei trazer da forma mais didática possível para que se elimine de uma vez por todas as dúvidas sobre esse tema. Tá bom? Se você ainda tem alguma questão ou sugestões de temas, enfim, pode comentar aqui no YouTube. Eu leio todos os comentários, tá? Respondo alguns, não todos, mas eu leio todos, pode ter certeza. E se você fizer uma pergunta, alguma coisa, eu vou responder ou no comentário ou no próximo vídeo, tá bom? E aproveitando para lembrar de novo, eu tenho aqui o meu YouTube com meus vídeos, enfim, como você está assistindo agora. Eu também tenho o meu site, que é brunopadilha.com. Ali você consegue ler os meus artigos, tá? Tem textos que às vezes tem alguns temas que eu prefiro explicar por escrito do que num vídeo. Você encontra alguns textos lá, vários textos. Eu tenho meu podcast, que é para pessoas que preferem ouvir. Então são temas também, outros temas ainda, não é exatamente igual ao vídeo, é diferente. E eu gravo episódios ali de vez em quando. Aí você pode procurar no Spotify, no iTunes, em qualquer lugar que você ouça podcast aí. É só procurar por Bruno Padilha, meu nome, ou Crie Sua Realidade. Esse é o nome do podcast. Tem vários episódios ali para você ouvir, no trabalho, no ônibus, enfim, enquanto lava a louça. Eu faço isso, ouço podcast enquanto lavo a louça. E tem o meu Instagram também. Você pode procurar lá, Bruno Padilha Oficial. Esse é o meu Instagram pessoal, mas é ali que eu compartilho o meu dia a dia, a minha vida. E é lá que eu mostro como que realmente a minha vida é, na minha opinião, fantástica. É a vida dos meus sonhos, a vida que eu sempre quis ter, eu tenho hoje. E eu sei que serve de inspiração para muita gente, gosta de
Ali você consegue falar comigo de fato, tá? Deixar um comentário de uma foto, mandar uma mensagem. Ali eu respondo de fato, vejo de fato onde eu estou mais ativo. Então você pode também me seguir no Instagram, Bruno Padilha Oficial, tá bom? Um grande abraço para você. Compartilhe esse vídeo se tiver algum amigo, parente que quer aprender mais aí sobre a lei da atração. E é isso, espero que você aproveite e se lembre de que se você conseguir reprogramar suas crenças, resolveu todos os seus problemas, tá bom? Grande abraço e até a próxima.